Reler ou não um livro? Eis a questão. Porque a gente não pensa isso quando a gente tá falando de um filme, né? Acho que quase todo mundo tem o costume de rever um filme, de escutar uma música de novo, de rever uma série. Então por que é diferente quando se trata do livro? Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Destaque Comigo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante. Reler ou não um livro? Eis a questão. Gente, esse é um assunto que tá me perturbando tem alguns dias, porque eu vi esse assunto sendo debatido nas redes sociais e eu fiquei um pouco, não sei, um mix de emoções. Eu vi muita gente falando, debatendo sobre o fato de reler um livro ser uma perda de tempo, porque você poderia estar lendo uma outra história, conhecendo uma outra história. E embora eu tenha, a princípio, me identificado um pouco, depois eu fiquei pensando como é triste isso, né? Porque eu, por muito tempo, fui essa pessoa de que achava que eu reler um livro era um momento em que eu tava desperdiçando a oportunidade de conhecer uma história nova. E eu entendo muitas pessoas que pensam assim, até porque, como eu disse, já foi algo que passou na minha cabeça. Como que eu mudei essa minha ideia? Eu vi várias discussões, eu vou trazer alguns pontos assim que eu vi as pessoas comentando na internet. Um deles era sobre como as pessoas não enxergam a literatura, né, os livros, como uma questão de diversão, de um momento de prazer, mas sim de competição, porque é meio que isso acaba, né? No final das contas, as pessoas não querem ler um livro de novo, porque elas perdem a oportunidade de ler um outro livro e aí de conversar sobre esse outro livro, ou de postar que tá lendo esse outro livro. Então realmente se torna uma questão de competitividade, de você ter lido mais livros do que outras pessoas, do que necessariamente um momento de prazer. Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Por que a gente assiste filmes de novo? Por que a gente assiste séries inteiras de novo? Temporadas e temporadas e temporadas. Por que a gente escuta a mesma música 70 milhões de vezes, mas a gente é incapaz de reler uma história? Porque, infelizmente, as pessoas não enxergam a leitura como um momento de prazer. Eu acho que esse que é o problema, sabe? Que a gente tem enfrentado. E eu acho que é por isso que as pessoas cada vez menos leem. E eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando de dados estatísticos que saíram recentemente de que o povo brasileiro não lê. E eu acho que é muito influenciado por isso mesmo, de ter se tornado uma questão de competitividade e não mais uma questão de prazer mesmo. Tem um autor de qual eu gosto muito, chama Roland Barthes. Ele fala sobre isso, sobre o prazer da leitura, né? Que a leitura, gente, ela, assim como qualquer outra coisa na nossa vida, ela tem que ser um momento de prazer. Assim como o estudo, eu sei que é difícil de entender. Mas quanto mais a gente romantizar, digamos assim, mais fácil vai se tornar, né? A leitura, ela é um exercício, claro, assim como muitas outras coisas, mas ela também, se ela estiver associada só a um número, uma quantidade, um objetivo, você vai perder o ânimo total de ler ela em algum momento, porque não vai ser um momento de prazer, vai ser para fazer alguma finalidade. Eu tenho que ler X livros por tantos dias, ou tantas páginas por dia. Isso é importante para você manter o ritmo da literatura? Claro, isso é muito importante. Mas isso não pode ser o único objetivo. A finalidade não pode ser você cumprir algo, e sim você se envolver com aquele momento ali. Mas para além disso, eu trouxe 2 livros aqui que eu quero conversar sobre com vocês nessa questão de releitura, né? Nem é um dos meus favoritos, eu gosto muito, mas é um que a maioria das pessoas falam que releem, que é O Pequeno Príncipe, né, da editora Agir. Ele é um livro que muitas pessoas falam que é necessário você ler ele em várias fases da vida. Gente, particularmente, eu concordo. Eu li esse livro quando eu tinha uns 12 anos, 14 por aí. Eu tive uma interpretação dele muito simples, assim, eu acho, né? Questão de amizade, de você ter expectativas. E depois eu li esse livro de novo, depois da pandemia. Na verdade, acho que tem uns 2, 3 anos eu li. E eu sofri muito com esse livro, de verdade. Foi uma experiência completamente diferente, porque eu tive uma experiência sobre o luto. Eu li esse livro e minha interpretação dele foi sobre o luto, sobre perder alguém que você ama, porque eu tinha acabado de passar por isso, né? Eu tinha acabado de perder 3 pessoas muito próximas de mim. Então, realmente ler essa história e eu tive uma experiência completamente diferente da primeira vez que eu li. Pela maturidade, pelo meu conhecimento de mundo, pelo momento em que eu estava vivendo, pela forma como aquilo me bateu, como eu interpretei. E a outra história que eu quero trazer é essa daqui, do Francis Hodgson Burnett, O Jardim Secreto, da editora Salamandra, tradução da Ana Maria Machado. É o meu livro favorito
meu queridinho. Porque olha só, esse aqui, gente, esse livro aqui é muito, muito, muito especial pra mim. Ele tem um lugar no meu coração que não sei nem dizer. Eu reli esse livro aqui já tem 3 vezes. E ele foi que mudou minha vida pra sempre, assim, em relação à leitura e em relação à releitura. Porque a primeira vez que eu li, eu tinha 12 anos. Ele foi a primeira história, assim, né, um romance que eu li, por ser grande. E todo mundo acha que é o Harry Potter, mas não foi. Só que o que acontece? Eu tive que devolver ele pra escola. O ano letivo na minha escola terminou antes de eu conseguir terminar ele, porque eu tava começando a ler há pouco tempo. E eu tive que devolver, então eu não terminei o final dessa história. Então, quando eu saí da escola e fui pra uma outra escola, eu não consegui achar esse livro. E na época eu não tinha muito dinheiro pra ficar comprando. E enfim, eu não comprei o livro. Quando eu fui pra minha outra escola, eu consegui reler ele no ensino médio. Finalmente consegui pegar essa história pra ler e terminei, e foi muito legal. Aí eu tive a experiência de ler ele completamente com um novo olhar. Quando eu li ele pela primeira vez, eu tava começando a gostar de ler. Quando eu li pela segunda vez, eu já tava viciada em leitura, então foi uma experiência completamente diferente do meu engajamento com ele. Tipo, a primeira vez que eu li muito mais devagar, não consegui terminar. A segunda vez eu li, tipo, 2 segundos, eu tava acabando já. A terceira vez que eu li esse livro foi o ano passado, de dezembro pra janeiro. Eu comprei ele finalmente, agora ele é meu. Sempre quis comprar, né? Óbvio, por conta de tudo que ele significa pra mim. E eu consegui comprar e fui reler, claro, porque tava no momento, já tinha passado acho que uns 5 por aí, mais anos que eu já tinha lido. Sabe, que experiência maravilhosa, nostálgica. A sensação que eu tive é como se eu visitasse a mim mesma em outra época, digamos assim. Porque eu consegui relembrar alguns sentimentos que eu tive lendo ele pela primeira vez. Eu consegui sentir coisas novas, eu consegui ter novas interpretações. Eu senti um sentimento de nostalgia tão bom quando eu tava lendo isso, porque assim, eu me senti de novo criança, sabe? E reencontrando ele, e essa versão que eu comprei, a versão que tinha na minha escola, era uma versão mais... não tinha tanto desenho, se eu não me engano. Era mais preto e branco e tal. Então essa versão aqui que eu tenho, ela é toda colorida. Então foi super legal, assim, pra mim ver essa história, né? Sobre um novo olhar, sobre uma nova ilustração. Linda essa produção da Salamandra. E, gente, pra mim foi muito legal porque realmente eu me senti conectada comigo mesma, sabe? Por isso que eu quis fazer esse vídeo hoje falando sobre isso. Porque eu acho que, assim... quantas oportunidades a gente não perde de nos reencontrar, de nos reconectar com a gente mesmo, por conta dessa ideia de que nosso tempo tem que ser o tempo todo útil, sabe? Mas eu digo útil, assim, tem que ter uma funcionalidade, ele tem que servir pra alguma coisa, pra eu criar alguma coisa, ou pra eu, sabe? Ele não pode ser simplesmente pra aproveitar, pra eu me divertir, pra eu me inspirar, pra eu aproveitar, pra eu sentir prazer naquele momento ali, não. Meu tempo ele tem que cumprir uma função na sociedade, né? Então eu acho que esse é o poder da releitura. Quando você lê algo, assim como você ouve uma música, dependendo da época que você escutar a música, você vai lembrar de alguém, você vai lembrar de uma situação que você viveu, você vai lembrar de uma época da sua vida. Filmes e séries também têm o mesmo apego emocional, né? Esse apego emocional, os livros também carregam isso, gente. E mais uma coisa, vocês já pararam pra pensar por que as crianças leem tantas mesmas histórias? E não é porque elas são curtinhas, gente. Eu trabalho com criança, eu tenho sobrinhos também. Não é porque elas são curtas, é porque elas têm memória afetiva. Então as crianças conseguem se divertir com a mesma linha que elas se divertiram há 10 minutos atrás, elas conseguem ler a história hoje e se divertir de novo. E não é por conta da memória curta que eles têm, mas é por aquele apego à narrativa mesmo, aos personagens, a se envolver com aquela história. Óbvio que não vai ser como você ler um livro novo, mas você pode ter uma nova experiência a partir daquilo ali. Como eu disse, pela fase que você tá, às vezes, as experiências que você teve agora, que na época não teve, e você, às vezes, não conseguia se identificar com aquela história tanto. Então, até pra você, de repente, às vezes, você num período, você não gostou de uma história, você vai gostar agora, e na época que ou você gostou muito e agora não vai fazer tanto sentido pra você, ou você interpretou de uma forma e agora ela, tipo, explodiu sua cabeça porque não tem mais nada a ver com aquilo, que foi o que eu disse que aconteceu comigo. Quando eu li O Pequeno Príncipe, pra mim era uma história super ingênua sobre amizade, sabe? Sobre a gente valorizar as pessoas que estão próximas da gente. Eu via que os meus amiguinhos da escola, que eu não queria perder a amizade com elas e tudo mais. Eu li aos 25, 23 anos, sei lá, por aí, eu tive uma outra interpretação, porque eu perdi pessoas próximas de mim, então valorizar o tempo, porque esse tempo ele não volta mais, essas pessoas não voltam mais. Então, tudo isso é uma experiência diferente. E é claro, nem todo livro vale a pena ser relido mesmo não, gente. Eu concordo, isso daí eu tenho que concordar. Mas algumas coisas, elas realmente valem a pena serem revisitadas, porque, como eu falei, revisitar essas histórias não é só revisitar
a história em si, relembrar os personagens, é revisitar, se reencontrar consigo mesmo, porque você vai, de certa forma, lembrar de alguma coisa que você passou por ali naquele momento, suas experiências, suas emoções. E eu acho que o ponto-chave disso tudo é a relação que você tem com os seus livros, com as histórias que você lê. Tem histórias realmente que são passageiras, mas tem histórias que marcam a gente pra sempre. E é como a gente visitar uma memória antiga, né? De certa forma, um universo que a gente já fez parte. Eu começo a ver a literatura como esse lugar de prazer em que a gente vai pra se divertir também, pra ser acolhido por aquele momento, sabe? As escolhas estão aí pra serem feitas por cada um, a gente tem o livre-arbítrio, claro, de ler ou não ler, mas eu acho que quem não lê, que pelo menos uma ou outra história não relê, não relembra, tá perdendo a oportunidade de se reencontrar, de aprender coisas novas sobre si mesmo, sabe? De se reconectar consigo mesmo. Então fica a critério de cada um no fim das contas, né? Se você gostou desse episódio, gente, comenta, curte, compartilha e ativa o sininho pra saber quando tiver novos episódios. E manda pros amigos também, manda pra aquela pessoa que falou assim, eu não leio o livro porque isso é perda de tempo. Quem tá perdendo é você. Beijo, até o próximo vídeo.